pastora Betsy, al pastor Eurico, a nuestro pastor Giovanni de la iglesia, su esposa de la iglesia El Shaddai, ¿no? El Shaddai. Asambleas de Dios, al obispo Segundo Gutiérrez y su esposa. ¿De qué iglesia, obispo? De Nueva Jerusalén. Ayer me preguntaban por usted, obispo, lo habían visto y se gozaron mucho unas personas que lo conocen y de verdad estamos muy contentos, y a todos los que asistieron en este día. Así es que yo quiero presentarles aquí al apóstol Jan, que va a estar ministrando la palabra el día de hoy. Bendiciones, apóstol. Glória a Deus, aleluia, amém. Deus lhe bendiga em nome de Jesus. Que bendição. Uau, como é bom estar na presença de Deus, não? Pedimos perdão, nos atrasamos um pouquinho para chegar, arreglando algumas situações de voo, de avião, câmbios. Pastor Segundo Gutierrez, cambiaram nosso voo 3 vezes para chegar acá, imagina. Hemos tenido muitas lutas, dificuldades, mas nós entendemos que é porque Deus tem coisas grandes para fazer, não? E estamos felizes de estar aqui. E uma vez mais dizer que nos sentimos muito honrados que os pastores estejam aqui conosco, o pastor de El Shaddai, Assembleia de Deus. Que honor! Todo o nosso ministério começou em Assembleia de Deus em Brasil, quando fomos enviados a Chile, fomos enviados por Assembleias de Deus. E graças a Deus por isso, nos sentimos muito honrados com os pastores acá. Aplauda a Jesus por la vida de eles, amém. Que bendição, aleluia. Lindos recuerdos com a igreja La Nueva Jerusalém também. Éramos vecinos aqui em Caupolicão com Rômulo Penha, onde começou a igreja, não? Há anos atrás, 22 anos atrás, e damos graças a Deus e sabemos que Deus também está bendecindo esse ministério. Temos lindos recuerdos de muitos pastores da Nova Jerusalém e graças a Deus por isso, não? E que bueno estarmos unidos, não? Quando a igreja está unida é algo tremendo. Eu me acordo quando estava o pastor Pedro Bega, não sei se acorda, nosso amigo pastor Pedro Bega cá. E houve um tempo que nós estávamos muito unidos, incluso com o pastor Guilherme Castilho, a comunidade. Às vezes havia um evento domingo, um evento especial na igreja de algo, nós cerrávamos nossa igreja e íamos para allá. E a gente, que tu vai cerrar tua igreja domingo e vai levar tua gente para allá? Sim, vamos servir a Deus hoje allá. E sempre estávamos fazendo isso, foi um tempo muito especial. E temos de verdade lindos recuerdos acá em Arica, lo que Deus ha hecho, lo que Deus vai seguir fazendo. E estou seguro de uma coisa, por los países onde nós passamos, sempre estamos falando acá de la obra em Arica, sempre estamos falando em Chile. Estávamos agora em Suécia, há pouquinho, impressionante como Suécia, as Assembleias de Deus enviaram tantos missioneiros, e alguns de eles chegaram acá. Incluso encontramos, estive falando com um pastor que era da Assembleia de Deus, como se chama, pastora Carola, ele sueco, Benson, se acorda dele? Está bem, está em Suécia com sua esposa, seus filhos, e que emoção. Eu digo, encontramos uma vez acá em Arica, Chile, e agora estávamos já em Suécia, e estivemos falando, acordando de todo esse tempo acá, não? Eu verdadeiramente, eu creio que há algo de Deus especial com a cidade de Arica. Eu creio com todo o país de Chile, pero eu sinto que há algo de Deus que Deus se vai mover acá nessa cidade de Arica. Eu creio, não? Às vezes diziam de Jesus, pero pode sair algo bueno de? E a gente dizia, não, que Chile chegaste aqui, que não. De aqui Deus vai fazer coisas tremendas. De aqui Deus moverá um avivamento. Oh my God, Deus faz essas coisas. Deus chama as coisas loucas para confundir a los poderosos, não? A los sábios, los pequenos para confundir a los poderosos. E eu creio em um mover de Deus acá em esta cidade, um mover de unidade. Nós só temos sonhado com isso e sei que vamos ver isso, amém? Vamos meditar um pouco aqui na palavra de Deus. Não vamos tomar muito tempo, pero quero compartilhar algo personal com vocês, algo que me hizo pensar muito e me hizo reflexionar em este passagem, e quero compartilhar isso com vocês, amém? Glória a Deus, aleluia. Eu luto para não perder meu espanhol,
aunque não é muito perfeito, não habla assim como habla pastor Eurico, não? Um excelente intérprete, vindo para nos ajudar. Estão na casa da cidade de Tacna, não? Pastor Eurico é brasileiro, missionário. Deus o enviou a Peru. A primeira alma que ganhou foi a esposa, não? Não, assim, ganhou, foi como minha esposa, ela me ganhou para Jesus, depois me ganhou para ella. Há um que crê que me ganhou primeiro para ella, não? Minha esposa está ali, e pastor Rico chegou como missionário acá em Peru e ganhou a esposa para Jesus. Não, os dois são missioneiros. Glória a Deus, aleluia. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 22, versículo 31. Vou pedir a ajuda da pastora Carola. Você pode ler esse texto para mim, por favor? Vamos ler primeiro Lucas 22, del 31 hasta el 34, ok? E depois vamos saltar del 22 ao 55. Então, Lucas 22, versículo 31 hasta el 34, se pode ler, Amén. por favor, pastor. Amén. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Señor, respondió Pedro, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Amém. Agora escute isso. Senhor, estou disposto a quê? A ir contigo. Ir contigo aonde? Tanto a la cárcel como a la muerte. Diga comigo, la cárcel e a la muerte. Ok, 34. Pedro, te digo que hoy mismo, antes de que cante el gallo, 3 veces negarás que me conoces. Uau. Agora, vamos saltar ao versículo 55, del 55, aleluia, al 62. Pero luego, cuando encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor, Pedro se les unió. Una criada lo vio allí sentado a la lumbre, lo miró detenidamente y dijo, este estaba con él. Pero él le negó, muchacha, yo no lo conozco. Poco después lo vio otro y afirmó, tú también eres uno de ellos. No, hombre, no lo soy, contestó Pedro. Como 1 hora más tarde, otro lo acusó. Seguro que este estaba con él. Miren, que es el Galileo. Hombre, no sé de qué estás hablando, replicó Pedro. En el mismo momento en que dijo eso, cantó el gallo. El Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho. Hoy mismo, antes de que cante el gallo, de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo de allí, lloró amargamente. Amém. Glória a Deus. Amém. Amado, que tremendo é nós termos o acesso à palavra de Deus, não? Como aprendemos, como crescemos com os êxitos. Vocês me ajudam, sim, me ajuda com meu espanhol aí, pastor Eurico, com os fracassos de los homens chamados por Deus. Deixa eu dizer-te uma coisa, o hecho que tu seas chamado por Deus não significa que tu seas perfeito. Todos nós que hemos sido chamados por Deus hemos cometido errores. Todos que são chamados por Deus, em um momento em tu vida cometerá errores. Mas é importante que tu entendas algo. Deus não chama os capacitados, os perfeitos, mas Deus capacita a los que chama. Ele nos aperfeiçoa. Todos os dias somos aperfeiçoados por Deus. Todos os dias Deus ele nos está capacitando em algo diferente. Sabe qual é o lindo de viver em comunhão entre diferentes homens de Deus, entre diferentes ministérios e igrejas? É que nós podemos receber cada um da unção que Deus ha dado a seus servos. Nunca, se acorda disso, nunca nenhum homem, por mais grande que seja, por mais inteligente que seja, por mais poderoso que seja, cargará todas as unções e todo o ministério. Ok?
Então, se pastor Rubén tem algo de parte de Deus que eu não tenho, ok? Eu tenho algo que pastora Gisele não tem. Pastora Gisele tem algo que nosso pastor Gutierrez não tem. Mas quando nós estamos unidos como corpo, cada um está impartindo ao corpo de Cristo o que Deus ha dado. Eu dificilmente viajo solo. Pastor Giovanni, dificilmente eu viajo solo. Sempre que viajo estamos com uma equipe de pastores e diferentes ministérios, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, maestros, missioneiros, ministérios de adoração, de alabança, porque quando nós chegamos em um lugar, cada um pode falar e compartilhar da experiência que Deus lhe ha dado, da unção que Deus lhe ha dado e do chamado. Então, quando nós estamos juntos, nós somos mais fortes, nos complementamos, é como um corpo, não? Por isso somos um corpo. A igreja é um corpo. Não, a igreja, quem é a igreja? É centro de vida sobrenatural, é Nova Jerusalém, é comunidade, é assembleia. Este é o corpo. E quando nós somos unidos, nós podemos impactar mais na cidade. Nós temos mais força, nós podemos fazer a diferença, podemos ajudar um ao outro, interceder um por el outro, não? Estamos vivendo um tempo onde muitos pastores e líderes, principalmente em Brasil, estão quitando suas vidas. A pastora Gisele compartilhou essa manhã que há 2 semanas atrás impediram outro pastor de quitar suas vidas, não? E estamos falando de pastores quitando sua vida por todo o mundo. ¿Por quê? Porque levar a carga de uma igreja não é algo fácil. Hacer o ministério de Deus não é algo fácil. E nós estamos vivendo um tempo onde estamos muito aislados. Poucos pastores têm amigos verdadeiros com quem pode abrir seu coração, com quem pode compartilhar. As esposas de los pastores às vezes são tão atacadas, que muitas das vezes já não sabem nem com quem abrir o coração para compartilhar. Até porque não podemos abrir nosso coração com qualquer. Às vezes vamos falar de nossas penas com alguém, amanhã já está toda a cidade sabendo, e a lo distorciona todo quanto sua versão da história, não? E é muito tremendo ler a vida de Pedro, não? Cada discípulo tinha uma característica, um caráter, uma personalidade, e assim é na igreja. Em la igreja nada é igual, no ministério nada é igual, não? Pero este passagem sempre me chamou muito a atenção, porque eu amo o ministério de milagres, de sanidade. Eu amo o ministério da manifestação, o Espírito Santo manifestado, a sanidade manifestada, os milagres manifestados. Sabe por quê? Porque isso demonstra que nosso Deus não é um Deus de madeira. Não é um Deus de madeira, não é um Deus de gesso, de pedra. Ele é um Deus real. Quando Elias para delante de los profetas de Baal e ia começar uma discussão teológica de que Baal é Deus, não Jeová é. Não vamos perder tempo com isso. Para de discutir com os testigos de Jeová, com os mormones, com a secta. Elias diz: hagamos uma coisa, o Deus que descender com fogo, que envia fogo do céu, esse é o verdadeiro Deus. Deus nunca tuvo problema para manifestar-se. Ele abriu o mar, derribou as muralhas de Jericó, Ele enviou fogo do céu, Ele ressuscitou os mortos. Nunca tuvo problema para manifestar. ¿Por que hoje não vemos a manifestação de Deus em Brasil, em Chile, donde seja? Não é porque Deus ha cambiado, é porque a igreja ha cambiado. Os líderes han cambiado. Hoje estamos falando com líderes acá, não? Então, ha cambiado. ¿Por quê? Porque nós nos hemos acostumbrado a exercer um ministério sem a manifestação de Deus, sem o poder. É normal subir a falar de milagre, predicar de milagre, sem provocar os milagres. Salimos a falar da sanidade de Jesus e não oramos por los enfermos. Quando a palavra de Deus diz: estas señales seguirão a los que creem. Não temos que ser apóstolo, profeta, evangelista, pastor, maestro, solamente hay que creer. Essas señales seguirão a los que creem. Depois Jesus disse: el que crê em mim, não solamente harão as obras que eu hago, harão aún mais maiores, mais grandes. Ou seja, que agora mesmo Deus pode levantar a qualquer um de vocês para impactar a cidade de Arica, para impactar o país de Chile, para cambiar a realidade de Deus em este lugar. Então, pero estamos falando acá de Pedro em específico, pero não solamente Pedro, porque ali estavam os outros discípulos.
Jesús estaba hablando lo que le iba a pasar, no, lo que iba a acontecer, que lo iba a llevar a la muerte, todas essas coisas. E Pedro estava ali como dizendo: não, isto não vai passar jamais, nós nunca te vamos abandonar, estamos dispostos contigo a la cárcel, diga, a la cárcel. E depois de não somente a la cárcel, estou contigo, oi, parece hasta um ariqueño hablando, não? Hasta la muerte, hasta que la muerte nos separa, não? E Jesus le mira assim: Pedro, isso é o que tu pensa, pero la verdade, as coisas não serão assim. Tu me vas a negar, tu me vas a negar. E o gallo vai, que vai ser o gallo? Mira a pessoa que está do lado dele, uma sonrisa assim, uma sonrisa Colgate assim, e pergunta-lhe: já ha cantado o gallo para ti hoje? Quantas vezes o gallo ha cantado para ti, que aí tinha um pacto com Deus, uma promessa com pastor, eu vou evangelizar contigo, pastor, cuente comigo na oração, pastor, estamos juntos para evangelizar esse lugar. Não estamos juntos, e o gallo, pobrecito, já não tem voz, está como eu, casi sem voz. Em Brasil, o gallo já não canta, não gravou um CD, é o mais vendido. Então, o que quero dizer? Que em este momento, não somente Pedro, pero os discípulos tinham que seguir uma grande missão, uma grande comissão, porque Jesus, o Hijo de Deus, que chamou aqueles homens, treinar aqueles homens, ensinar aqueles homens, impactar aqueles homens, ele tinha que regressar ao cielo, regressar para estar junto a seu Padre. Então, imagínate uma coisa: se os discípulos falharam, onde estaria a igreja hoje? Eu quero que tu pense isso. Se os discípulos falharam, onde estaria a igreja hoje? Não existiria. Então, o peso da responsabilidade era muito grande. O peso de um líder não é como a responsabilidade de qualquer membro. Ok? Deus te dá mais a ti, mas Deus também vai requerer mais de ti. Tu não pode ser. Tu tens que entender que tu eres diferente de los demás. Porque se chegaste a ser um líder, é porque seus pastores reconheceram que há algo de Deus em suas vidas e lo está preparando. Então, a responsabilidade cambia e tu não pode falhar, porque amanhã vocês estarão aqui em nosso lugar. Nós já não estaremos. Vocês são o que vai levar a obra de Deus. Nós falamos que se hoje existe uma igreja aqui em Arica, em Chile, é porque um dia chegaram missionários em esse lugar. Se hoje existem igrejas em Brasil, foi porque chegaram missionários dos Estados Unidos, de Suécia, de muitos lugares allá. E eu quedo imaginando, pastor, estes missionários que preparavam seus líderes, que quizás diziam, eles não podem falhar, porque a obra tem que seguir. Uma de minhas preocupações quando me fui de Chile é que esta igreja pudesse permanecer e nunca se cerrara. E eu sempre orava a Deus, porque a palavra de Deus disse que temos que dar fruto, mas o fruto tem que permanecer. E graças a Deus por a vida do pastor Rubem, pastora Carol, aplauda Jesus por suas vidas, que han hecho um excelente trabalho. Porque pensamos, se não trabalhamos em vano trabalhando. Mas agora vemos quando Deus vai dando sequência, depois de pastor Rubem, vendrá outros, vendrá os filhos. Se Jesus não vem agora, porque tudo indica que já vem. Então, é muito importante que tu entenda. E eu quero levar-te a meditar em algo que 3 anos caminharam com Jesus, vendo todas as manhãs sanidade. Nadie viu tanta sanidade como os discípulos. Imagina, pastor Eurico, em el desayuno na manhã, montones de ciegos saliviando. Almuerzo, estão junto allá. Depois os paralíticos caminhando, por la tarde los endemoniados liberados, la noite los leprosos sendo limpiados. Jesus nunca predicou sem sanar enfermo.
Jesus nunca predicou sem echar fora demônio. Jesus nunca predicou sem operar milagres. Essas três manifestações, em todos os lugares onde Jesus ponia seus pés, 4 coisas aconteciam. Número 1, ele predicava e ensinava as boas novas do reino del cielo. Jesus não veio ao mundo para falar del mundo, ele veio ao mundo para revelar o cielo. E que é o cielo? É reino de poder e de glória, a nação de seu Padre. Aleluia. Em todo lugar onde ele predicava e ensinava, ele sanava os enfermos, aleluia, ele echava fora os demônios e ele operava milagres. Então, os discípulos viveram o que quizás nenhum outro homem na terra viveram. Ora, imagina isso, que coisa tremenda. Imagina, pastor Eurico, venga cá comigo, tu representa os discípulos, los levava a um lugar e lhe ensinava, pero quem lhe estava ensinando não era João Bautista, não era o profeta Elias, não era Moisés, não era Davi, era o Hijo de Deus. Quem podia falar também do reino de los cielos como o Hijo de Deus, que salió del cielo, de su reino e estava na terra? Então ele ensinava os princípios, os valores, a cultura del cielo. Ok, pero agora dizia: ve estes enfermos acá, ve estes enfermos, e sanava os enfermos. Lo levava a outra cidade, e aqui lhe ensinava outra palavra. O reino de los cielos é semejante. Lhe ensinava a palavra, ve estes paralíticos, e saliam caminhando. Em toda parte, ensinava, sanava, echava fora demônio e operava milagres, com um propósito, para depois dizer: el que crê em mim, não solamente harão as obras que eu hago, mas harão mais grande. Então Deus diz: Eurico, tu vas fazer as mesmas obras que eu hice, pastor Eurico, e mais grande, porque eu vou para o céu. Amém? Então foi algo muito tremendo que estava passando ali, que os discípulos tinham que assumir essa posição. Pero hasta uno que se chamava Pedro dizia: não te preocupes, Senhor, eu vou contigo a la cárcel, eu vou contigo hasta a muerte. A primeira prueba de fuego retrocedió. Pero a coisa é que a gente habla de Pedro, pero onde estavam os outros discípulos? Onde estava Lisete? Não, onde estavam os outros discípulos? Ok, onde estavam os cegos que se sanaram, os mudos que hablaram, os endemoniados que foram liberados? Onde estavam os enfermos, a multitud? Nadie estava ali. Eu creio que a tristeza mais grande são quando nossos líderes de confiança nos dão a espalda. De verdade, isto lastima e lastima forte. E agora, a multitud, pelo menos alguém para dizer assim: não lo crucifique, eu creio que é o Hijo de Deus, porque eu era paralítico, e mira, agora estou caminhando. Ou um cego que foi sanado, se acercaram e disse: calma, eu creio que de verdade é o Hijo de Deus, porque eu era cego, agora veo. Ele endemoniado gadareno: oi, todos conhecem minha história, mira, cá estou liberado. Tiene que ser algo de Deus, não lo crucifique. Nadie. Não vamos falar de multitude, vamos falar de líderes. Nenhum desses principais líderes estavam ali. E vocês têm que estar listos para isso, que vai haver momento que vocês vão estar rodeados de pessoas. Há um dicho, e eu vivi isso muitas vezes, pastor Giovanni, que diz assim: em la bendición tus amigos conocen a ti, em la tribulación tu conoces a tus amigos. E é uma grande verdade, porque quando todo está bem, a gente está contigo. Não sou tu amigo, pastor, conta-te comigo. Pero na tribulação tu pode contar quem são os verdadeiros amigos que estão ao teu lado. E eu quero imaginando Jesus indo no caminho à cruz, dizendo assim, volteando um pouquinho a cabeça, dizendo: não, meus discípulos devem estar vindo logo detrás de mim. Mas não havia nada. Então, o problema, Maria Fedora, qual foi? É que não foi no ir à cruz, foi que ali eles estavam parando com todo o propósito, com todo o esforço de 3 anos intensivos. E isto duele, irmão, quando nós tomamos a um líder e dedicamos tempo, e dedicamos amor, e dedicamos esforço, disciplina, ele está contigo. A primeira prova se vai como se fora nada. 3 anos botado na basura.
cansei de fazer isso. Dizia, este será meu co-pastor acá. E de pronto desaparecia. Este será um tremendo líder. E de pronto, de la noite à manhã, onde está? Tu tens que saber que tipo de líder tu queres ser. Tu tens que saber e entender uma coisa, que se tu pensa que foi um homem que te chamou, tu não vais seguir adelante. A única maneira de tu seguir adelante é tu entender que Deus te ha escolhido a ti. Foi Deus quem te chamou. Foi Deus que te levantou. Por isso nós, os pastores, passamos por tanta coisa. Não é que não pensamos em desistir. Não é que não pensamos em parar. Pensamos. Se eu já pensado desistir, Deus meu, muitas vezes. Se eu pensado parar, deixar todo a um lado, tirar a toalha, Deus meu, quantas vezes não he pensado? Por que não lo hace? Porque eu sei quem me chamou. Eu sei que foi Deus que me chamou. E sabe, eu darei muito trabalho ao diabo até o último dia aqui na terra. Eu não vou estar tranquilo, irmão. Eu vou predicar, eu vou fazer o que tenha que fazer. Pero a coisa é, pastor Eurico, que quando isso passou e levaram a Jesus, e ele, todos se dispersaram. Então, 3 anos não foram suficientes para que pudessem cumprir o propósito. Aunque viram milagre, viram sanidade, caminaram com Jesus, viu o poder de Deus, não transformou a vida deles. A vida deles não foram transformadas. Ok? Então, nem sequer foram capazes de defender a seu maestro, como eu digo. Olha, entenda uma coisa, em Efésios capítulo 6, versículo 12, Efésios 6, versículo 12, ponga atenção a isso, e seria bom que apontara, diz assim, porque não temos luta contra sangue e carne, sino contra principados, potestades, governadores de la tiniebra deste siglo, luta contra huestes espirituais de maldade nas regiões celestiais. Então, entenda uma coisa, tu pode imaginar a batalha espiritual que estava sendo travada ali para que Jesus desistira de cumprir seu propósito, porque se Jesus desistira de ir à cruz, que seria de nós? Que seria da humanidade? E é muito interessante que Jesus, quando está ali no jardim, porque Jesus morreu antes de ir à cruz. Pero como assim? Quando ele está de Padre, se possível, aparta de mim esta copa. Como disse em espanhol? Já não me acordo como disse em espanhol. Se possível, aparta de mim, passa de mim esta copa. Aí, ou seja, se pode, aí de repente ele pode, não, pero não seja hecha minha vontade, seja hecha sua vontade. E então ele morreu antes de ir à cruz. E ser um líder é morir. É dizer, tu tens vontade, tu queres fazer coisas, tu tens planos, mas sempre tu está dizendo, Deus, não seja hecha a minha vontade, seja hecha a tua vontade. Entende? Deus, mira, quando tu perguntas na igreja, em todo lugar é igual, em todo país é igual. Quantos querem ser usados por Deus? Todos. Amém. Eu creio que nem 3% de los que dizem amém serão usados à intensidade que Deus quer. Por quê? Por 2 coisas: renúncia e sacrifício. Tu nunca serás um grande líder, nunca será um grande líder se não estiver disposto a viver uma vida de renúncia e sacrifício. Nunca. Jesus renunciou. Ele renunciou seu reino, seu corpo de glória, sua majestade. Ele se sacrificou na cruz por nós. Se tu não estás disposto a viver uma vida de renúncia e de sacrifício, tu estás na reunião equivocada em essa manhã. Tu não serve para ser um líder, porque ser um líder é servir. E se tu não serve, tu não serve. O mesmo Jesus vindo a este mundo, não vindo a ser Senhor, Ele vindo a servir. E a gente pensa que quanto mais sube em el ministério, ai, sou anciano, ai, sou diácono, ai, sou isso, mais grande tu és. Não, mais pequeno tu és. O mais pequeno tu devia de ser, mais humilde, mais servidor. Quanto mais tu subes no ministério, mais tu tendrás que servir.
Aí Jesus está aqui, el Hijo de Deus, e diz assim: deixa de eu lavar seus pés. Que? Lavar meus pés? De maneira alguma. Se eu não lavo tus pés, tu não tens direito comigo. Eu vim a servir. Ele serviu ao Padre. E ser um líder não é status. Ser um líder é servir a Deus. O apóstolo Pablo disse: eu me gastarei e me deixarei gastar, a uno que amando muito de vosotros, eu seja menos amado. Isso é ser um líder. Pero que me insultaram, me caluniaram, hablaram de mim. Bem, a Jesus lhe cuspiram na cara. Já te cuspiram na cara algo? Assim se diz? Cuspiram? Escupiram? Já te escupiram na cara de algum? A Jesus lhe pegaram? A ti já lhe pegaram? Você, tu pensa que agora porque eres um líder, tu eres intocável? Tu pensa que agora tu eres um líder? Ei, mira-me diferente, hein? Agora sou um líder, né? Não, mas tu vai servir. Mas tu tem que estar disposto. Porque Jesus vino a servir, sendo Deus. Ele serviu a los ciegos, serviu a los paralíticos, serviu a los endemoniados. Quando foi que tu pusiste em tua agenda? Sabe que? Na próxima semana, miércoles, às 4 da tarde, quero encontrar com um endemoniado no sepulcro. Ha hecho esses planos? Jesus ha hecho esse plano. Porque ele não vino escorrer, tu sim, tu não, tu sim, tu não. Tu me cai bem, não, tu não me cai. Há pessoas que querem predicar só quem lhe cai bem. Jesus foi ao encontro do endemoniado. Jesus foi contra uma mulher. Ele deu atenção à mulher com fluxo de sangue, que era considerada impura. Ele parou na mulher samaritana. Deus mío, isto é ser líder, é servir. Então entendo uma coisa, que nossa luta não é natural, não é carnal, é espiritual. Quem quer detenerte não é o hermanito Juan, a hermanita Maria, são os demônios, são os principados, são a potestade, que todos os dias te estão dizendo: tu não sirves, tu não eres capaz, tu não eres nada, tu não tens capacidade. O único que te habla essas coisas é o diabo. Ora, se tu estás aqui é porque Deus tem um plano em tu vida, porque Ele te ha escorrido, Ele te ha elegido, assim como os discípulos. Então, eu penso que cada vez que Deus chama um homem ou uma mulher, Deus quer revelar-se sobrenaturalmente na vida de eles, quer revelar-se como um Deus de milagre, como um Deus de sanidade, como um Deus de poder, como um Deus que bautiza com o Espírito Santo. Porque como tu vai predicar o que tu não vives? Como tu vai chegar aqui, irmão, um Deus de milagre, se tu não has vivido um milagre em tua vida? Tu vai vir aqui falar de sanidade, e que vai ser depois da mensagem? Hermano, Deus lhe bendiga, nos vemos na próxima reunião, e não vai orar pelos enfermos. Então tu vai ter que viver o que predica, porque senão seremos hipócritas aqui, profissionais da fé. Então, é muito tremendo que quando Jesus, porque é interessante, não, pastor Gutierrez e pastor Giovanni, que Jesus estuvo praticamente 30 anos aqui na terra, antes de começar seu desígnio, e não sanou nenhum enfermo, não echou fora nenhum demônio, não operou nenhum milagre, não predicou. No templo, quando adolescente, falou. 30 anos, disse. 30 anos, não predicou, não sanou, não echou fora demônio, não operou nenhum milagre. Pero quando chegou o tempo, o cumprimento, oh my God, quando chegou o tempo, o cumprimento, a idade adulta, sabe qual foi a primeira coisa que ocorreu na vida de Jesus? Mira o que diz Hechos 10:38. Hechos 10:38. Mira o que diz. Amém? Diz assim: e como Deus ungiu com Espírito Santo e poder a Jesus de Nazaré. Mira isso. E como lo ungiu, mira, me refiro a Jesus de Nazaré. Diga Nazaré. Aqui há uma diferença entre Cristo em corpo de glória e Jesus de Nazaré em corpo humano. Aqui está falando da humanidade de Jesus. Me refiro a Jesus de Nazaré. Como lo ungiu Deus com Ele
Ah, pero hay um I aqui. Não é solamente Espírito Santo, ponto. Não, não. Espírito Santo e poder. Porque se há duas coisas que não se separam, é Espírito Santo e poder. Tu não podes dizer que tem poder e não tem o Espírito Santo. E tu não podes dizer que tem o Espírito Santo e não tem poder. Quizás tu recebeu o Espírito Santo, mas nunca activaste a manifestação do poder. Mas sempre que a Bíblia habla do Espírito Santo, habla do poder. Então se ungiu com o Espírito Santo a poder a Jesus de Nazaré e disse assim: e como anduvo fazendo bienes e sanando o quê? E sanando a todos o quê? E não habla enfermos. Aqui Jesus revelou o nome das enfermidades. Espíritos estavam todos oprimidos e anduvo sanando, diga, sanando a todos os que estavam oprimidos por el diabo. Então a enfermidade não é algo de Deus, a enfermidade é algo del diabo. É uma opressão. Então agora Jesus, ele vai começar seu desígnio, ele vai começar a predicar, ele vai começar a sanar, ele vai começar a ensinar, ele vai começar a echar fora demônio, mas não podia. E por que não podia? Porque ele estava humano, nunca deixou de ser Deus, sempre foi Deus, mas essa manifestação de Deus estava capsulada. Então ele estava como homem, Jesus de Nazaré, e ele não tinha poder. O poder celestial estava limitado, encapsulado. Pero agora Deus envia o poder, se cumpre a profecia do profeta: o Espírito de Deus está sobre mim, o Espírito de Jeová Deus está sobre mim, porque me ungiu Deus, e para que me ha ungido? Para ser enviado, e me ha enviado a quê? Enviado a quê? Ajuda-me. A proclamar buenas nuevas, ¿qué más? Restaurar los corazones, ¿qué más? Liberar a los cautivos y a los presos, abertura de prisión. Por isso Jesus não podia solamente predicar, porque ele não foi ungido solamente para predicar, ele foi ungido para predicar, para restaurar, para sanar e para liberar. Que coisa tremenda. Ahora Jesus, lleno del Espírito Santo, aleluya, como homem, pero lleno del Espírito Santo, predicando, sanando, liberando, operando milagros. Aí ocorre o que passou em todo lugar onde ele ponia os pés. Havia estas 4 manifestações: predicava, ensinava, sanava os enfermos, echava fora demônios e operava milagros em todo lugar. Em todo lugar, aleluia. Então, Jesus, quando ele vem e diz assim: mira, imagina, se Jesus hubiera sanado como Deus solamente, echado fora o demônio como Deus solamente, em corpo de glória, e operado milagres solamente, como ele diria essa palavra, pastor Giovanni? Ele que crê em mim, não solamente harão as obras que eu hago, harão aún mais grandes, se não somos deuses. Mas ele sabia: eu como homem recebi o poder por el Espírito Santo, vosotros como homens recebereis o poder del Espírito Santo. Então vocês vivirão em la mesma dimensão que eu vivo, por isso harão a mesma obra. A gente diz: pero como alguém hará obra mais grande que Jesus? Tu não entende, é o Espírito de Deus em nossa vida, e Jesus, oh my God, e Jesus, ele recebe o Espírito Santo em peça. Então ele sabia. Por que Jesus, quando ressuscitou, não echou em cara e não desistiu de los discípulos e disse assim: tu não sirves? Não, me negaste, Pedro, excluído. Tu me negaste a cada um de los discípulos. Não, não sirve, me equivoquei, vou a buscar outro. Volvo a repetir: quando cometas um erro, não desista de tu chamado. Se eu he cometido erros, ai Deus meu, que erros não he cometido. Tu crê que hoje estávamos falando com uma pessoa, um jovem, e ele foi um grande jovem nesta igreja, não? Crê que pode falar em nome? Não, pastor Juvenal. Hablamos com ele esta manhã. Um jovem tremendo, peruano. Estive aqui em esta igreja
ajudou muito essa igreja, invertiu muito, bendijo minha vida, bendijo os pastores, fizeram coisa tremenda. Hoje está apartado no mundo. Hoje nós estávamos invitando. A primeira coisa quando comete um erro, é o diabo dizer: mira, está descalificado, já não serve mais. Então, por que Deus te escolheu? Tu crê que Deus se equivocou quando Ele te chamou? Tu crê que Deus cometeu um erro? Deus dizendo: ai, cometi um erro, escorri equivocadamente. Aí o pastor Eurico: mira, cometi um erro, eu me equivoquei. Não, porque Ele conhece o final antes de escorrer-te. Ele nunca termina, Ele nunca empieza a história de tu vida antes de terminar, porque Ele é alfa e omega, Ele é princípio e final. Então, Deus sabia de tus erros, Deus sabia de tu falha, Deus sabia que tu iba a cair, mas aún assim Ele te escorreu. Às vezes eu me abro assim, eu digo: Deus, se eu fora Deus, eu creio que jamais me hubiera escorrido a mim. E eu posso imaginar a hora, Pedro, pode imaginar a hora dos discípulos, tanto que dijo: vuelva já, diga que eu ressuscitei, e anda avisar a Pedro também. Então, tenha paciência contigo mesmo. Não viva em el erro, pero se venga a cometer um erro, arrepienta-te, levanta novamente, pida perdão, não desista de tu chamado. Às vezes há pessoas que tiram na basura anos servindo a Deus por um erro que cometeu. Vuelva à presença de Deus, arrepienta-te, Deus está contigo, Ele te ama. Mientras esté vivo, há oportunidade para ti. Amém? Então, mira agora, Jesus dá uma instrução aos discípulos, porque aparentemente é como que a primeira etapa de suas vidas e ministério falharam, todos falharam. Jesus vuelve, e quizás os discípulos tinham vergonha de mirar a Jesus e dizer: não há problema, venga, tenho uma surpresa para vosotros. E mira o que ele diz em Hechos capítulo 1, versículo 4. Hechos capítulo 1, versículo 4. Disse assim: mientras estavam juntos, le mandou que não se fuera de onde? Jerusalém, sino que les dijo: esperem a promessa del Padre. Quantos aqui estão esperando a promessa de Deus para suas vidas? Eu te vou usar, eu te levantarei. Será imagina que bendição quando miro os jovens assim, digo: uau, esta é a próxima geração. Amanhã, tu conheces os verdadeiros líderes em Brasil. Às vezes tu prende a rádio, é muita rádio cristiana. Tu nem sabe de que igreja são. Quando tu prende a rádio, escute falando: é desta igreja. Escute outra: é dessa, porque hablam igualito seus pastores, seus líderes, têm o mesmo ADN, igualito. ADN ou DNA, cara? ADN, em Brasil DNA, igualito. São igualitos seus pastores. E às vezes eu miro e digo: esse vai ser como eu, aquele vai ser como a pastora, aquele ali vai ser como o pastor. Já começamos a ver, habla igual, atua igual. Não, a gente falava isso de los discípulos: sim, tu eres um deles, você parece a ele, habla como ele, não há como esconder, por el ADN. Então, agora Jesus vuelve. E mira o que ele disse ali: mientras estava junto, le mandou que não se fora de Jerusalém, sino que esperaram a promessa del Padre, a qual oyeron de mim. Aleluia. Como sabe, Juan bautizou com água, pero dentro de alguns dias eles serão bautizados com Espírito Santo. Pastora Carola, quando eu me converti, cheguei na igreja à idade de 18 anos. Deus me sacou das calles, das drogas. Eu não tinha roupa para vestir, não tinha comida para beber. Estava marihuana, cocaína, heroína, uma vida completamente destruída. Cheguei a comer comida podrida na calle de Rio de Janeiro. E quando eu chego na igreja, uma das coisas que me hizo permanecer hasta hoje, porque tinha uma vida muito destruída, toda a minha família era espiritista, já. Pero uno de los regalos que eu recebi, además de la salvação, foi algo chamado bautismo com Espírito Santo. Oh my God! Não, tu não entende. Mira, e o bautismo com Espírito Santo, sabe que havia nesta igreja já, pastor?
Quando alguém chegava à igreja, entregava a vida a Jesus, veniam os diáconos. Entregaste tu vida a Jesus, sim. Já foste bautizado com o Espírito Santo? Que é isso? E pensava, seja bautizado, repita, blá, 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 e não te deixava em paz, hasta que fora bautizado com o Espírito Santo. Tu cá será bautizado à força. Casi empezava a falar ali, porque te perseguia, já foste bautizado, não, e eles veniam detrás de ti, e orava, de pronto tu era bautizado com o Espírito Santo, recebia o revestimento de poder, a igreja llena de jovens, vigília toda a semana, oração toda a semana, subir na montanha de oração, não tinha que criar entretenimento para os jovens que estão na igreja, não tinha que criar juegos para os jovens que estão na igreja, eram os mais despiertos, mais avivados, porque aprenderam logo no começo, buscar o Espírito Santo e fogo, poder de Deus. Poder de Deus. E Jesus sabia. Sabe por que os discípulos não foram capazes de cumprir sua proposta na primeira etapa? Porque nunca tiveram poder dentro de si. O poder sempre foi afuera em la vida de Jesus, e poder afuera não cambia a vida de nadie. Pero he visto, Deus ha hecho coisas tremendas em minha igreja, pero ha hecho em ti? Ai, meu pastor é muito usado por Deus, pero tu eres usado por Deus? Ai, me gusta escuchar que aquela mulher de Deus é poderosa, pero tu já eres uma mulher poderosa. Deixa eu dizer uma coisa: nadie pode dar lo que não tem. Mira a pessoa que está a tu lado, dá-lhe uma sorriso assim, colgate assim. E diga-lhe: nadie pode dar lo que não tem, só dá el que tem. Por que Jesus não saiu logo predicando para depois receber o Espírito Santo? Iba a predicar sem poder. E esse é o problema, que a gente quer ser líder, quer subir a cantar, quer subir a predicar, quer tocar, quer dançar sem antes receber o Espírito Santo. O poder. Por isso a igreja de hoje não está cambiando a cidade. Por isso a igreja de hoje estão criando substitutos, e nem Jesus começou sem o Espírito Santo. Aí Jesus agora está dizendo aqui aos discípulos, sabe por que falharam? Não falharam, pero havia que cumprir, porque entendo uma coisa, os discípulos, eles, antes que Jesus morrera, ele veía o poder afuera, pero não estava dentro de eles. Pero agora, quando Jesus morreu, ressuscitou, Jesus está falando de uma promessa: permaneça na cidade, hasta que del alto seas revestido de poder. Em outra palavra, não pode predicar sem poder, não pode ser um líder sem poder, não pode ir às nações sem poder. Se tu queres servir, queres ser um líder eficaz, empiece nas rodillas, orando, empiece buscando minha presença, empiece sendo lleno, porque aí quando tu vai dançar, tu vai cambiar a atmosfera, quando tu cantar, tu vai cambiar a atmosfera, quando tu predicar, tu vai tocar o coração da gente. Pastora Gisele, ela é responsável por o líder de ministério de dança em 18 igrejas. E ela estava dizendo: se tu dança não está cambiando a vida de alguém, é esse entretenimento. Se tua alabança não está tocando a gente, cambiando a voz da vida da gente, é entretenimento. Hechos 1:8, pero que é isso de esperar o Espírito Santo? Que é o Espírito Santo? Em Hechos 1:8 diz assim: pero quando venga sobre ustedes el Espírito Santo, receberão poder. Receberão o quê? Vamos lá. Pero quando venga el Espírito Santo sobre ustedes, receberão poder e serão mis testigos. Ora, os discípulos não eram testigos? Eram testigos caminhando com Jesus, mas quando se separou de Jesus, deixaram de ser testigo. Mas agora Jesus está dizendo: pero quando venga o Espírito Santo e receba esse poder que eu como homem também receberei, então serão meu testigo. E uma coisa, não somente Arica, vão para Antofagasta, vão para Calama, vão para Santiago, vão para Chiloé, vão para outros países, ou seja, vão para as nações, hasta os confines da terra.
Então vai ser o que Deus vai ser com vosotros, com ustedes. Alguns de ustedes serão usados em Arica, outros serão usados em Táquina, como Deus já enviou os pastores a Táquina. Nós estávamos em Brasília, começamos em Brasília. Deus me trajo a minha Chile, levou pastor Eurico a Táquina. Quizás Deus te vai levar às nações, Europa. Estamos vivendo em Espanha, pastor Gutiérrez, estamos vivendo em Espanha. Em Espanha há 8.000 municípios. Acá diz municípios, alcaldias, pueblos, não, cidades, comunas. Dessas 8.000, solamente 700 têm alguma influência cristiana evangélica. Há 7.300 municípios, alcaldia, pueblo, comunas, sem uma igreja evangélica sequer. E a única razão por la qual a igreja em Europa não ha exterminado completamente, graças aos estrangeiros que estão lá. Estou falando de Espanha. E Espanha é o terceiro país onde mais diminui o cristianismo em toda a Europa, solamente perde para Bélgica e Noruega. Se Deus não cambia esta realidade, em 20 anos mais da metade da população de Espanha serão islâmicos. E Deus vai necessitar de vosotros aqui, de vocês. Pastora Carola, se Deus salva 500 membros aqui, prepara 50 para enviar. Porque igreja que não hace missões não pode ser chamada de igreja. Deus teve um único filho e isso dele um missioneiro. E cada crente convertido é um missioneiro. E cada pessoa que não conhece a Jesus é um campo missioneiro que tu tens que alcançar. Então eu creio que esta igreja enviará muitos missioneiros. A Nova Jerusalém enviará muitos missioneiros. A Assembleia de Deus seguirá enviando muitos missioneiros. A igreja em Táquina vai enviar muitos missioneiros. Porque Jesus, não, imagina, Jesus podia ter lá a igreja, porque mira, onde há sanidade, milagro, a gente se amontona. Vou fazer-me um trono de ouro e vou ser o mega apóstolo aqui, né? Apóstolo de apóstolo. Mira, Jesus nunca estava parado. Ele sempre estava caminhando. Ele nem necessitava ir às outras cidades, porque toda a gente venia a ele, mas ele sempre estava. E disse: percorria Jesus todas as cidades. Quantas cidades? Todas as cidades. Percorria Jesus todos os pueblos, ensinando e predicando, sanando os enfermos. Então, em Brasil tinha um testemunho, pastora Carola, que as igrejas que mais cresciam em Brasil, pastor Eurico deve saber disso, eram as igrejas que enviavam missioneiros. É impressionante. E um pastor antigo que abriu a igreja em todo o Brasil, viejito, dizia: quer que tua igreja cresça, envia missioneiro. Quer que Deus te prospere, envie missioneiro. Quando éramos uma igreja chiquita, já estávamos enviando muitos missioneiros. Se tornou uma das igrejas de miles e miles de membros no estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte. Não espere ter dinheiro para enviar, tenha fé, e Deus te vai honrar. E Deus te vai obedecer. Então a hora lhe dijo: permaneça na cidade hasta que del alto seas revestido de poder. Aleluia. Então diga comigo: poder. Diga: poder. Aleluia. Não empiece tu chamado sem receber poder. Não chegue à igreja para se conectar e receber poder. Tu já estás conectado com Deus na semana. Tu já estás na presença de Deus na semana. Quando tu chega na igreja, tu não chega para receber poder. Tu já está caminhando em poder. Tu vai tocar a la gente e a gente vai ser sanada. A gente vai ser bendecida. A gente vai ser influenciada. Pero se tu não tens poder, irmão, é natural. Eres um homem natural, uma mulher natural. Natural não sana, não libera, não transforma, não cambia a atmosfera. Por isso a igreja de hoje, o problema que está passando, Deus não ha cambiado, mas a igreja ha cambiado, porque buscar o poder de Deus, o Espírito Santo já não é uma prioridade. Como eu digo, quando entreguei minha vida a Jesus, o primeiro que tinha que acontecer era receber bautismo com o Espírito Santo. Era uma igreja poderosa. Vivia em la calle, vivia predicando, entrava em las favelas de Rio de Janeiro, entrava em las casas de hechiceria, de santeria, já rompia tudo, predicavam, a gente se entregava a Jesus. Uma igreja sem poder nunca vai cambiar uma cidade, porque quem cambia a cidade não é a denominação, é o poder do Espírito Santo.
é o poder, todo grande avivamento na terra. Quando estive em Inglaterra, ali em Londres, tive a oportunidade de ir na casa de John Wesley, ali onde ele vivia, não? E eu quedei, entrei na casita dele, porque a casita dele hoje é um museu ao lado da igreja, e havia lugarcito, então tu pode mirar onde era o dormitório de John Wesley, e ali tinha lugarcito onde ele orava e onde ele quedava de rodilha, e onde ele quedava de rodilha, se isso como que 2 olhos acá no piso assim. Aquele homem em oração, não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha YouTube, não tinha televisão, não tinha rádio, mas tinha um cabadito, mas em esse cabadito, quando chegava em uma cidade, ele estava lleno do poder de Deus, ele predicava a palavra, aleluia, Deus mío, havia coisas tremendas. Passei com minha esposa em País de Gales, não há muito agora, e eu estive pensando, o grande avivamento do País de Gales. Eu estive em lugares em Estados Unidos onde existiram grandes avivamentos. E que passou? Que passou? Porque quando falamos de Europa, foi a cuna do cristianismo. Inglaterra, quando tu chega em Inglaterra, há quase uma igreja em cada esquina, templos gigantescos, pero todos cerrados, todos vendendo, todos alquilando. Os hindus estão comprando, os muçulmanos estão comprando os templos, estão nascendo boate, estão nascendo casa de prostituição, hotéis, hostelaria, porque não prepararam a próxima geração. Hoje nós temos mais tecnologia em las igrejas, mas estamos pior, porque hemos perdido o poder de Deus. Por isso não cambiamos as coisas. Temos todo, mas não temos poder. Nossos mensagens já não estão transformando as pessoas, nossas orações já não estão impactando. Estamos tão preocupados de nós mesmos, com nosso reinadito que temos nós, quando somos um reino tão grande. Então, cada um de vocês que estão aqui, deixa eu dizer uma coisa, estão vivendo a última oportunidade para ser o homem e a mulher que Deus quer que vocês sejam. É tu última oportunidade. A vida só se vive uma vez, viva-la bem. Porque agora mesmo tua vida pode estar passando delante de tus olhos e tu estás perdendo a oportunidade de ser o grande homem, a grande mulher de Deus que vai cambiar esta nação. Deus te ha traído para cambiar esta nação. Amém? Então vou falar aqui o último ponto para terminar acá. Diga, poder. Jesus não empieza seu ministério sem receber o poder, seu designio, não? Vuelvo a repetir para que não haja confusão. Estou falando da humanidade de Jesus na terra. Ele dependió do Espírito Santo. Em corpo de glória, em el cielo, não dependia do Espírito Santo. Estou claro? Me explico? Já? Para que não haja como diz, está predicando heresia cá. Não. Então, a segunda coisa, e eu quero enfocar-me em isto, em todos os lugares, porque se Jesus disse assim, pastor Eurico, imagina que se Jesus diga assim, pastor Eurico, eu me vou, pero el que crê em mim, não solamente harão as obras que eu hago, harão aún mais grande. Então, se Jesus me está comissionando, a primeira coisa que tenho que entender, quais foram as obras de Jesus. Então, vamos resumir aqui em poucas palavras. Número 1, repita comigo, ele predicava e ensinava las buenas nuevas del reino de los cielos. Jesús no vino al mundo para hablar del mundo, ele vino al mundo para hablar del cielo. Princípios, valores, mandamentos, estatutos. Número 2, ele sanava os enfermos. Diga, número 2, sanava os enfermos. Estamos falando das obras de Jesus. Número 3, qual foi? Ele echava fora demônios. E número 4, ele operava milagres. Então Jesus disse, pastora Márcia, se tu crees em mim, tu não solamente vai predicar e ensinar, tu vai sanar como eu sanei, tu vai liberar como eu liberei, tu vai operar milagre como eu operei. Mas eu não sou Deus, não se importa, o Espírito Santo estará sobre ti, o Espírito Santo e o poder. Eu como homem não sanei, ou seja, eu como homem, eu operei milagre, sanei e liberei por el poder do Espírito Santo, amém? Pero faltava algo. E que faltava? Então ele disse, os discípulos receberão
o poder do Espírito Santo. Permaneça. Não, Jesus, agora não te vou negar, agora eu não vou renunciar-te, eu vou predicar. Não vão fazer nada, porque a primeira vez já não resultou, me negaram todos. Permaneça na cidade. Por quê? Permaneça na cidade, hasta que receba o Espírito Santo e poder. Depois que receba o Espírito Santo e o poder, vocês vão a todo mundo e a história será diferente. Tu história será diferente com o Espírito Santo. Tu história será diferente com o Espírito Santo. Nunca mais o gallo cantará para ti, ou poucas vezes, para já não perderá a voz. Amém? A última coisa, se Jesus trajo essas 4 manifestações, bajo que princípio ele operou essas manifestações? Número 1, poder. Número 2, autoridade. Mira Mateus capítulo 10, versículo 1. Hasta antes, não me acuerdo agora onde está escrito o passagem, pero que diz que Deus lhe deu um nome que está, ¿cuántos se acuerdan? Que está sobre todos os nomes. Onde está? Efésios quanto? Vê aí, pastor, se lo encontro, não me acuerdo agora. Já, pode pôr, por favor. Primeiro princípio, poder, diga poder. Ok. Filipenses, pode, por favor. Aí está. Uau! Aleluia, mira o que disse. Vuelve ao versículo anterior, amém? Acá, vuelve um versículo acá. Isso. Por lo qual Deus também lhe exaltou. E sabe o que é exaltar? É delegar. Le puso sobre uma posição de autoridade. Le exaltou hasta lo sumo. Ele deu um nome que está sobre quantos nomes? Ou seja, esse nome está sobre todos os nomes. Aonde? Aonde? Vamos ver. O próximo versículo. Mira o que diz, versículo 10. Aleluia. Para que em nome de Jesus se dobre todas as rodilhas que estão em los cielos e em la tierra e debaixo de la tierra. Então diga cielo, sobre todos os ángeles, sobre todo ser angelical. Quando diz tierra, sobre todos os homens, reis, príncipes, cheques, presidente. Mira, o homem vai hasta donde Deus permite. Quando ele diz tierra, sobre todos os homens, mas quando ele diz bajo la tierra, sobre todos os demônios. E este nome está sobre todos os. Não. Por isso, quando Jesus entra em la por que é tão difícil falar essa R em espanhol, né? É difícil, por isso no céu todos falaremos português, amém? Que passou? Não, esta R, eu creio que é o mais difícil para os brasileiros é pronunciar esta R, não? Nós não falamos reis, falamos rei, não? Como se fosse com rota, não? Rei, olha, rei. Então, por isso quando Jesus entrou na terra do endemoniado gadareno, na região, a primeira coisa que ele hizo, o endemoniado, que foi? Que foi o que hizo? Dobrou sua rodilha, sem que Jesus dijera nada. Porque os demônios reconhecem o que os líderes não reconhecem: a autoridade de Jesus, o poder de Jesus, a grandeza de Jesus. Se tu reconhecer quem é Jesus, não há demônio, não há inferno que vá parar com o que Deus tem em tu vida. Então, ele recebeu a autoridade. Eu me acordo dessa experiência quando estive em África. Houve muitos endemoniados na campanha. De pronto havia 20, 30 endemoniados dando volta. E eu dizia: Deus mío, nunca vi tantos endemoniados juntos no mesmo lugar. E eu disse: que água agora? Eu digo: Deus lhe bendiga, nos vemos na próxima reunião.
E tu quer perguntar, que haria Jesus em meu lugar? Jesus não vino solamente predicar, mano. Ele vino restaurar, Ele vino liberar, Ele vino sanar, Ele vino libertar os cautivos, vino abrir porta de prisão. E eu tive que barrar em meio daqueles negrones allá. E dije, oh my God, e começar, e em nome, aí eu não podia falar em nome de minha igreja, em nome de meu pastor. Vamos, eu te repreendo. E me mirava assim, pero em nome de, e me mirava, e venia em nome de Jesus, e aí se parava, e aí se detenia, porque o nome de Jesus está sobre todos os nomes, em Chile, em Brasil, em Estados Unidos, em África, em Índia, em todos os lugares. Eu vi isso em Moçambique, vi isso em Nigéria, vi isso em Malau, eu vi isso em Índia, eu vi isso em muitos países. Não temia meu nome, mas quando falava em nome de Jesus, eles retrocediam, eles paravam e eram liberados. Então eles receberam a autoridade. Jesus recebeu poder, amém? Os discípulos receberam poder. Pero agora, em Mateus capítulo 10, versículo 1, e aqui termino. Mateus 10, 1, depois versículo 7, diz assim: e chamando a seus 12 discípulos, les dio, que les dio? Autoridade sobre todos os espíritos imundos, para expulsarem. E para que mais? Vamos ver como está ali. Então, chamando a seus 12 discípulos, les dio autoridade sobre todos os espíritos imundos, e para que echassem fora, e para sanar quantas enfermidades? Quantas enfermidades? Toda enfermidade e toda dolência. Diga comigo: poder e autoridade, que vindo na vida de Jesus, agora vindo na vida dos discípulos. Então, resumindo, Jesus predicava e ensinava, os discípulos predicavam e ensinavam. Jesus sanou a los enfermos e os discípulos sanavam os enfermos. Jesus echou fora demônio, os discípulos echaram fora demônio. Jesus operou milagre e os discípulos operaram milagre. Mira o que disse versículo 7, mira o que disse: e yendo predicar, dizendo, el reino de los cielos se ha acercado. Mira como Jesus queria que a igreja predicara o evangelho. Mira, líder, como Jesus queria que predicara o evangelho. Está dizendo a los discípulos, e yendo predicar, dizendo, el reino de los cielos se ha acercado. 8, versículo 8, hijo, amém? Versículo 8: sanad enfermos, limpiad leprosos, ressuscitad muertos, echad fuera demônio, de graças recebiste, de graças dá. Predique o reino de los cielos, pero sane a los enfermos. Diga: sanad enfermos. Diga: sanad enfermos, limpiad leprosos, ressuscitad muertos, e echad fora demônio. Como estás predicando? Como estás cantando? Como estás dançando? Como estás pastoreando? Como estás sendo evangelista? Como estás sendo profeta? Como estás sendo maestro? Quem foi que disse que Deus solamente te mandou predicar? Ele nunca mandou que os discípulos solamente predicaram. Ide por todo o mundo e predicad o evangelho a toda criatura. Estas señales seguirão os que creem. Mi nombre echarão fora demônio. Hablarão nova língua. Se tomarem coisa mortífera, não lhe hará daño la serpiente. E sobre os enfermos pondrão as mãos e sanarão. Tu foste chamado e capacitado a sanar enfermo. Tu foste chamado e capacitado a echar fora demônio. Tu foste chamado e capacitado para operar milagres. Hebreus 2:4 foi o versículo que cambiou minha vida quando estava pastoreando a Canharica. Estava frustrado porque não estava fazendo nada, não estava cambiando nada, a gente não era transformada. Subi na montanha para orar, e quando eu estava orando allá, querrando contra Deus: Deus, por que tu não está tocando a Arica? Por que não está passando isso? E Deus me disse assim: tu não vives o que predica? Primeiro pensei que era um demônio que estava falando, mas era Deus. Deus me disse a mim: tu não vives o que predica. E eu disse: por quê? Disse: tu predicas de milagres. Onde estão os milagres em tu ministério? Tu predicas de sanidade. Onde está a sanidade? Onde estão?
e eu me havia conformado a exercer um ministério sem a manifestação de Deus. Foi quando hicimos a primeira campanha de sanidade e milagre em Chinchorro Oriente, não? Em Chinchorro Oriente foi quando comecei a ver os primeiros milagres em meu ministério. E aqui diz assim: testificando Deus juntamente com eles. Eles quem? Eles quem? Os discípulos. E testificando Deus juntamente com eles, com señales, prodígios, diversos milagros. Havia mesmo o que havia señales, diga señales, havia prodígios, diga prodígios, havia milagros, pero como faltaria o Espírito Santo e o repartimento do Espírito Santo? Sabe por que havia señales? Sabe por que havia milagro? Sabe por que havia prodígio na vida de los discípulos, nos ministérios de los discípulos? Porque nunca deixaram o Espírito Santo a um lado. Aprenderam de seu maestro. Jesus caminhou lleno do Espírito Santo. Jesus volviu em el poder do Espírito Santo. E os discípulos agora seguiram com o Espírito Santo. Tu nunca serás um líder eficaz sem o poder do Espírito Santo. Eu quero que tu cerre tus olhos aí onde tu estás. Quero orar por ti. E quero llevar-te a meditar em tudo isso que hemos hablado. Que o mesmo Hijo de Deus não começou sem o Espírito Santo. Que os discípulos sem o Espírito Santo todos falharam, não cumpriram seu propósito. Mas depois do Espírito Santo todos cumpriram seu propósito. Todos foram à cárcel, todos foram à morte. A igreja primitiva viveu coisas extraordinárias. Será que não é tempo que tu devas dedicar mais tempo em intimidade com o Espírito Santo? Em essa manhã eu quero falar-te da importância da intimidade com o Espírito Santo, da importância que ele tem em tu vida. E se tu eres um pastor, tu darás conta a Deus de como está pastoreando tua igreja, porque os membros da igreja é o reflejo de seu pastor. E se nós, os líderes, não estamos vivendo como nossos membros viverão, se eles não veem nossas vidas, se Deus ha confiado a ti um pueblo, um grupo, uma célula, na casa de paz, tu tens uma responsabilidade de ser um modelo como Jesus, seguir o modelo de Jesus. E eu quero que tu empeces a buscar o Espírito Santo. Todo o demás é demais. Predicar é o demais. Cantar é o segundo plano. Ser todo é um segundo. Ser pastor é um segundo plano. Tu primeiro propósito é se llenar do Espírito Santo. É estar com tu amigo lindo, íntimo, querido, amado Espírito Santo. Deixar que Ele transforme tua vida, que Ele revista tua vida de poder, que Ele te capacite, que Ele te moldeie. Padre, em nome de Jesus, em esta manhã estamos aqui, Senhor, e hemos reconhecido nossas falhas, hemos reconhecido nossos erros, hemos reconhecido, ó Deus, que hemos tratado de levar uma carga a nossa capacidade, Deus, mas em esta manhã, perdona-nos, Senhor. Espírito Santo, Espírito Santo, perdona-nos por poner em segundo plano, perdona-nos por deixar a um lado, perdona-nos, Espírito Santo. Espírito Santo, não nos abandone, aunque muitas vezes tenhamos abandonado a Ti. Espírito Santo, não nos deixe de falar, aunque muitas vezes hemos deixado de falar a Ti. Espírito Santo, não desista de nós outros, aunque muitas vezes hemos desistido de buscar Tu presença, de honrar-Te e de reconhecer-Te em nossas vidas e ministérios. Hoje ora a Ti, amado Espírito Santo, por esta generação de líderes que estão aqui, por la igreja que está aqui, cada igreja representada, cada ministério em Arica, em Chile. Traga um tempo onde volvamos a depender de Ti, ó Espírito Santo. Oh, toca essas vidas, toca estes corações, porque amanhã eles serão provados, amanhã eles passarão por la cruz,
Estamos vivendo em tempos difíceis, estamos vivendo em tempos de lutas, em tempos de aflição, em tempos de dolor, onde o mundo se levanta contra a igreja, meu Padre. Mas eu oro a Ti, levante uma qualidade de líderes, Senhor, que sejam líderes cheios do Espírito Santo. Ajude a nós mesmos, os pastores, Padre, a depender mais de Ti, porque quantas vezes estamos mais ocupados com a obra de Deus que com o Deus da obra. Às vezes passamos mais tempo em el trabalho da igreja com que o Deus da igreja. Senhor, fortaleça cada pastor aqui presente. Senhor, a vida do pastor Segundo Gutierrez, siga fortalecendo sua vida, sua família, seu ministério, levantando homens para levantar seus braços, Senhor. Sua amada esposa, Deus mío, fortalecendo. Quantos anos, Senhor, em la obra, quantos anos, Senhor, la família, meu Padre. Senhor, aqui esta manhã, tu hijo, Senhor, tu servo, que lo ha traído, Senhor. E eu sei que sua igreja vai viver, Senhor, um tempo novo, um tempo de avivamento, um tempo de um despertar, porque já hemos ouído o que Deus ha hecho em aquele lugar, Senhor, e o que Tu seguirás fazendo. Siga fortalecendo tu serva, Senhor, la pastora. Sabemos que não é fácil, sabemos que cada dia é um gigante, cada dia. Mas, Senhor, declaramos, Senhor, que esta manhã vem um tempo de renovo, vem um tempo de fortaleza, vem um tempo onde Tu levanta líderes e discípulos fiéis. Por a vida de pastora Carola, Senhor, toma em Tus manos. Pastor Rubem, fortaleça. Senhor, pastor Eurico, Senhor, pastora Bete, pastora Jesus, pastora Deise. Pastora Deise já sabe a maneira de tocar tagna. Pastor Eurico já sabe, sem o poder do Espírito Santo não há câmbio, sem o poder do Espírito Santo não há câmbio de atmosfera. Padre, hoje oramos por cada igreja aqui na cidade de Arica, Senhor, por cada pastor, por la confraternidade de pastor, por cada igreja, Senhor, em Chile, em cada cidade de Chile. Deus traga o avivamento, o tão prometido avivamento sobre esta nação. Te damos graças, Senhor. Te damos graças, Senhor, em nome de Jesus. Graças, amado Espírito Santo, por estar conosco. Creemos em la promessa, e eu enviarei el outro Consolador, e Ele estará com você todos os dias. Graças por estar aqui, Espírito Santo, porque sem Ti não pudiéramos. Ora em línguas por um momento, ora em línguas agora. Vamos em línguas. Habla em línguas agora. Se tu não falava em língua, empiece a falar em línguas agora. Empiece a falar em línguas agora. Receba o Espírito Santo. Vamos aí onde tu está. Abra tu boca. Te calamachore me que cantalabaga. Xereranto noromoconte que racirie. Vamos. Vamos, em nome de Jesus, receba o Espírito Santo, a llenura do Espírito Santo. Vamos, ser impactado por el Espírito de Deus. Te pacalayerá, Jesus, lei, xandaraquiei. Nova temporada em tu vida, nova temporada em tu família, nova temporada em tu casa, nova temporada em tu ministério, nova temporada em tu igreja. Se estavas fazendo mal, detenha-te hoje e diga: hoje serei um novo líder, hoje serei um novo pastor, hoje cambio todo por la búsqueda do Espírito Santo. Se toda a estratégia que tu has tratado não te ha resultado, vuelve a la estratégia de la Bíblia, de las primeiras igrejas, la dependência do Espírito Santo. Haga uma prueba. Se tudo que é tratado não te ha agradado e resultado, para tu ministério hoje. Empiece novamente. Não é vergonhoso empezar novamente.
Empieza a ser um novo líder, um novo pastor. Reconozca onde ha falhado e diga: hoje vuelvo. Hoje será meu primeiro dia de pastor em minha igreja. Hoje será meu primeiro dia como líder em minha igreja. Hoje empeça meu liderazgo. Hoje fui ungido a pastor. Hoje empeça meu ministério. Hoje vou a pastorear diferente. Hoje vou predicar diferente. Vou a cantar diferente. Harei as coisas diferentes. Sempre de manos dadas com o Espírito Santo. Sempre junto do Espírito Santo. Graças, Senhor. Glória a Deus. Amém. Aplauda ao Espírito Santo. Al Padre, al Hijo e ao Espírito Santo. Graças, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, queridos. Amém. Meus amados, isto solamente era compartilhar com vocês esse testemunho personal que passou em minha vida. As vitórias mais grandes que eu tive em minha vida e meu ministério foi abraçado ao Espírito Santo. Os erros mais grandes e fracassos de meu ministério foi quando deixei o Espírito Santo afuera. Então, se Jesus não empeça seu ministério sem o Espírito Santo, os discípulos não começaram seu ministério sem o Espírito Santo, a igreja primitiva não começou seu ministério sem o Espírito Santo. Reconozca la função do Espírito Santo em esse tempo, amém? La missão do Espírito Santo. Assim que, muita graça, graças aos pastores que estiveram conosco, sentimos muito honrados com a presença de vocês acá. Dale muito carinho às suas igrejas, amém? E dizer que hoje é a última noite, não, de la Viva Arica, porque estamos crendo no avivamento em Arica, não? Em Chile, e será um tempo tremendo, porque esta noite vamos falar do ano profético 5783, que é o ano 2023, e o símbolo profético, porque está relacionado ao Espírito Santo, no el 3 de 2023, o del calendário hebreu, 5783 é representado por la letra Gimel, no alfabeto hebreu, e um dos símbolos é o Espírito Santo. Então, esta noite será sobrenatural, amém? Deus lhe bendiga, graça, Gloria querido, a Dios. amém? Amén. Damos gracias al Señor, amén. Gracias, Pastor Jan. Amén. Gracias ahí, perdón, por el apóstol Jan que estuvo con nosotros. Fue una bendición poder escuchar esa administración especial. Queremos darle gracias a los pastores que estuvieron, Pastora Daisy, Pastor Eurico, Pastora Betsy, Pastor, se me olvida siempre, Segundo Gutiérrez, su esposa, Pastor Giovanni, muchas gracias por su asistencia, su esposa, que Dios le bendiga. Pastor Jan también, muchas gracias, Pastora Marcia.